Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do Senhor, nesse grupo de estudo, apresentemos as decisões da nossa vida, para que sejam decisões que louvem a Deus, apresentando a festa dos estados, as pessoas se recomendaram as nossas orações, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nossas pastorais, pela conversão de nossas famílias, pelos doentes, para que Deus tenha piedade de cada um de nós. Enfim, tudo aquilo que está no nosso coração, como os desempregados também. Peçamos que essa palavra possa iluminar a nossa vida, a nossa história. Por isso, peçamos o Espírito Santo como mestre interior que nos guia nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, e depois o terceiro, e a tomaram. E assim os 7 morreram sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam também, Moisés o indicou na passagem da sarça quando diz: o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ver aí. Aproximaram-se alguns dos saduceus. Quem são esses saduceus? Então, os saduceus é uma seita, como tem a seita dos fariseus, dos zelotes, etc. Os saduceus também são uma seita dentro do judaísmo, que comportava dentro dela normalmente a alta casta dos sacerdotes, e a característica deles é essa daí. Então vamos pegar em Atos
23, versículo 6. Aqui é uma discussão com Paulo, tá? E Paulo comparece diante do Sinédrio. O Sinédrio é formado por judeus aí das várias seitas também, né? Então vai lá no versículo 6. Então está lá a discussão. A seguir, tendo conhecimento de que parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, exclamou no Sinédrio: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. São Paulo falando. E por nossa esperança a ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Apenas disse isso, formou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Então, aqui na Jerusalém, os fariseus acreditavam que os indivíduos teriam parte na vida do mundo futuro, imediatamente, ou seja, um corpo glorioso como de um anjo, tá? Ou então uma alma invisível. Os saduceus, ao contrário, rejeitavam uma e outra crença, e, portanto, qualquer forma de ressurreição. Sobre esse ponto, Paulo encontra nos fariseus aliados. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. E os fariseus, sim. Levantou-se então um vozerio enorme. Então alguns escribas do partido dos fariseus puseram-se a protestar, dizendo: nenhum mal encontramos nesse homem. E se ele tivesse falado com um espírito ou um anjo? Crescia em proporção ao conflito. Esse ano o tribuno que Paulo viesse a ser estraçalhado por ele, imagina o tamanho da briga aqui, né? Ordenou que o destacamento descesse e o subtraísse no meio deles, reconduzindo a fortaleza. Então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso que eles estão fazendo essa provocação para Jesus. O que eles estão falando? O que está por trás da pergunta deles? Se tem ressurreição, a gente casa nesse mundo. Essa mulher casou com 7 maridos. Se há ressurreição, ressuscitar está com o corpo. Então, ela vai ser mulher de quem? Porque ela continua tendo corpo e eles também. Então, de quem ela vai ser esposa? O que eles queriam? Eles estavam se importando com essa mulher, tanto faz a mulher aí. Eles estão se importando que o mundo futuro, a mesma lei daqui, que é o mesmo Deus, vai ter na lei no mundo futuro. Então, se você afirma que tem ressurreição, como que vai funcionar esse mundo futuro? Essa é a questão. Como vai funcionar se ela não tem aí... Não vai ter como ter marido, porque ela vai ser de quem? Porque vai ser dos 7. Então aí vai cair numa poligamia, uma androgamia seria. Então não dá. Então é ilógica a ideia da ressurreição. É isso que eles estão querendo afirmar. A questão aqui não é solucionar o problema dela. E de onde vem isso? Vamos pegar lá, primeiro Gênesis 38:8. Então Judá disse a Onã: vai a mulher de teu irmão e cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade a teu irmão.
Qual que era o costume? Que depois nós vamos ver que se torna lei. O costume é a lei do leviriato. Levir é cunhado, tá? Então, vai e desposa a mulher do teu irmão. Porque a descendência, é claro que eles não têm o conhecimento que nós temos hoje, né? Para eles seria algo espiritual, né? Então, a descendência que Onã suscitaria na mulher do seu irmão, que morreu, o maior irmão dele, não seria filho dele, seria filho do irmão. Esse que é o pensamento. Não é doido. Vocês têm que imaginar que aqui ainda não formou a ideia de vida eterna. E como que a pessoa viveria? Através dos descendentes. Esse é o problema de Abraão. Por isso que Abraão e Sara, por isso que Sara vai fazer Abraão fazer com a Agar, que é a escrava, para suscitar descendência para ela. Por quê? Fazer filho para a escrava o filho da escrava, como a escrava é minha, porque é propriedade, o filho é meu. O filho é meu. Mas por quê? Porque ainda não tem a formação de vida eterna que vai aparecer depois. Vai aparecer depois. Tá? Lembra que o Salmo diz, na mansão dos mortos não vos louva, né? Quer dizer, eles achavam que morria e ficava lá. Tá? Que ficava lá. Então a descendência seria a vida da pessoa, que se prolongaria. Por isso que essa lei aparece. Deu para entender? Tá? Vamos lá em Deuteronômio 25, 5. Onde que está a lei? Qual o título que está aí nessa parte da Bíblia de vocês? Na Jerusalém, a lei do levirato. Também está aí assim? Sim, deve ser também. Então, é essa lei. É essa lei que os saduceus estão falando. Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará cumprindo seu dever de cunhado, de levir, que em latim quer dizer cunhado. O primogênito que era der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague em Israel. Tradução, ele viveria a partir do filho, né? Contudo, se o cunhado recusa desposar a cunhada, será aos anciãos na porta da cidade e dirá: meu cunhado está recusando suscitar um nome para o seu irmão em Israel. Não quer cumprir o seu dever de cunhado para comigo. Os anciãos da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir dizendo, não quero desposá-la, então a cunhada se aproximará dele na presença do ancião, tira-lhe a sandália do pé, cuspirá em seu rosto e fará essa declaração: é isso que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. E em Israel o chamarão pelo apelido Casa do Descalçado. Tá? Mas isso é para mostrar o quê? O peso que era essa lei. Quer dizer, não é qualquer coisa. Tá? Era algo que precisava ser cumprido em Israel. Tá? Precisava ser cumprido. Então, o raciocínio saduceu é esse. Se essa lei tem que ser cumprida, então como que vai ser lá no céu? Vamos pegar o livro de Ruth, a avó de Davi.
A história do livro de Ruth é uma história de levirato, quer dizer, ela é parente, ela volta com Noemi, que é a sua sogra, porque o filho de Noemi, que era o marido de Ruth, morre, e aí ela vai, Boaz, que é aí o parente, que está no capítulo 4 aí, Boaz, ele vai cumprir a lei. Então Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se ali. Esse passou o parente do qual ele tinha falado. Esse parente é que deveria cumprir a lei, tá? Disse-lhe Boaz: olá fulano, chega aqui e assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. Oi? Boaz convidou 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhe: sentai-vos aqui. E eles sentaram. Então disse ao homem que tinha o direito de resgate: Noemi, aquela que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque, que é o que era casado. Resolvi informar-te disso, dizendo-lhe: adquire diante dos aqui estão sentados e diante dos anciãos do meu povo. Se queres exercer o teu direito de resgate, exerce-o. Mas se não queres, declara-mo para eu tomar conhecimento. Pois ninguém mais tem o direito de resgate a não ser tu. E depois de ti, eu. Tá? O outro respondeu: sim, eu quero exercer o meu direito. Mas Boaz disse: no dia em que adquirires esse campo da mão de Noemi, estarás adquirindo também Ruth. Quer dizer, não adianta pegar o seu campo, vai ter que vir com a mulher junto, tá? A Moabita, a mulher daquele que morreu, para perpetuar o nome do morto sobre o patrimônio. Então é sempre essa coisa de perpetuar o nome. Então respondeu que tinha direito ao resgate: assim não posso exercer meu direito, pois não quero prejudicar meu patrimônio. Podes exercer o meu direito de resgate, pois eu não posso fazer. E aí, Boaz vai casar com Ruth e todo mundo vai ficar feliz depois. Tá? Para ver que isso também envolvia caso de propriedade também. Tá? Então, por isso que essa lei existe. Certo? Tá? Vamos lá voltar no nosso texto. Então, aí, ora, havia 7 irmãos, aí um vai morrendo um atrás do outro, e a mulher fica sozinha, depois ela morre. A pergunta é, que está no 33. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida eterna, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque, aí a tradução litúrgica horrorosa, porque ressuscitaram, né? Então, o que acontece aqui? Há uma falsa imagem de ressurreição, na Bíblia do Peregrino vai dizer, verdadeira, consiste em passar a uma categoria nova, comparável aos filhos de Deus na tradição. Então vamos pegar o Salmo 29:1. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória ao seu nome, adorai ao Senhor no esplendor sagrado. Filhos de Deus é a tradução da Jerusalém. Qual tradução vocês têm aí? Filhos de Deus. Todo mundo é filhos de Deus? Tá? Porque aqui há uma particularidade, vamos colocar assim.
Deixa eu pegar aqui o original aqui. Benei Elohim, tá? Então, o nome aqui não é nem Adonai, não é o tetragrama, mas é Elohim. O que a tradução vê nisso daí? Esses filhos de Deus não são seres humanos, viu? Tá? Eles não são seres humanos. Esse Benei Elohim, quer dizer, os filhos de Deus aqui são os anjos. São os anjos. Tá? Então, aí começa a interpretação, né? Se esses filhos de Deus serão como os anjos, eles vão adorar como os anjos também, tá? Então vamos pegar o Salmo 82:6. Aí vocês vão ver que é o mesmo raciocínio. Tem 82. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, tá? Deus preside, como começa o Salmo, né? Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga, tá? Até quando julgareis falsamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e os órfãos. Fazei justiça ao pobre, ao necessitado, libertai o fraco, o indigente, livrai-o das mãos dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei, vós sois Deus, todos vós sois filhos do Altíssimo. Tá? Então os príncipes são comparados aos filhos do Altíssimo. Quem são esses filhos do Altíssimo? É a corte divina. Tá? Benei Elohim, quer dizer, são filhos realmente do Altíssimo. E nesse versículo aqui, porque Elohim é tanto Deus, e esse é um problema no hebraico, tá? É tanto Deus que só que é um plural, né? Seria deuses, mas muitas vezes esse Elohim ele é tratado no singular, então deuses fez. Mas que raio de Deus fez? Aí é Deus mesmo, tá? Ou são os anjos. É o caso daqui. Então, quando aqui no versículo fala, eu vos digo que vós sois deuses, com vós todos sois filhos do Altíssimo, é realmente falar que são como os anjos. Quem que são como os anjos aqui? Os juízes. Os juízes, que olha o versículo 2, tá? Até quando julgareis falsamente? Por isso que ser juiz é uma das categorias mais próximas de Deus. Mas a Bíblia fala que preserva as nações e seus governantes. E o 6, lê o 6 aí. Eu vos disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo todos vós. E lê 1. Deus preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses profere seu julgamento. Mas aí tem que fazer esse tipo de dedução, tá? Tem que fazer esse tipo de dedução
para a gente poder entender, tá? Aí voltando lá para o nosso texto. Ele respondeu, nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Por quê? Por quê? Porque agora não vai todo mundo como antes, né? Até porque não vai precisar mais de procriação. Então, não é que não vai precisar, não terá mais procriação. E aí eu faço de novo a pergunta, por quê? É uma boa pergunta. O plano espiritual não teria sexo? Então, o sexo é sempre para ter filho. Então o sexo não interessa aqui. O interessa é ter filho. Por que não tem filho? Porque não se casam nem se dão em casamento. Então por quê? Porque nós, presta atenção. Aqui nós estamos falando não no contexto de alma, viu? Então nós morremos, a nossa alma vai para o céu, purgatório, para o inferno. E depois vai voltar e nós vamos ressuscitar. Certo? Porque podia falar assim, não, a alma não tem como, né? Porque a alma é... Mas, se Deus dá de novo o corpo para nós, e o corpo, os órgãos sexuais estão lá. Certo? Por que não ter filho? Será que não vai ter desejo? Então, de novo, gente, vocês ficam fixados no sexo. Não é a importância disso, não. A pergunta é filho. É filho. Porque o desejo é de menos, né, gente? Deus podia suscitar desejo lá. Isso Na não... verdade, nós atingimos a plenitude da filiação divina e outro também nós somos todos irmãos em Deus. Então, mas por que não há reprodução? E aí vem o versículo 36. Já não poderão morrer. E já a chave está aqui no 36. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. E no grego a palavra é até bonitinha, é zangeloi, que é zangeli, quer dizer isa é igual, quer dizer, forma uma palavra só, tá? Serão filhos de Deus. Por que Jesus pegou essa coisa de filhos de Deus? Então, e aí vem, agora nós vamos, aos poucos nós vamos, porque esse é o versículo 36, é o principal daqui. Não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque, como que está a tradução de vocês? Fora de Jerusalém. São iguais aos anjos que são filhos de Deus. E, Eles são ressuscitados. qual é a sua tradução? Maria. Maria tinha que ser. Qual outra tradução que vocês têm? Não é isso? Última frasezinha do 36. Como que está aí da Jerusalém antiga? Da CNBB antiga? Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Porque pertencem à ressurreição. Aí tentou consertar, sabe? Qual a sua tradução? Ave Maria, tristeza. Da pastoral, como que está? A Marina. A última frase do 36. Porque serão? Porque serão como os anjos. Igual aos anjos, serão filhos de Deus. Porque ressuscitaram. Ressuscitaram. A única que traduz literalmente é a Bíblia de Jerusalém. Porque por isso que aí na nova CNBB, como que está de novo? Fala de novo. Então, porque o literal são filhos da ressurreição. Por isso se pertencem à ressurreição, né? São filhos da ressurreição. Mas aí eu volto à pergunta. Primeiro, então, não se casam, não se dão em casamento.
e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus. Quando Jesus, mas para que colocar? Serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus. Para que colocar filhos de Deus aqui? Jesus está evocando aquilo que nós vimos no Salmo. Porque quem era filhos do Altíssimo no Antigo Testamento? Quem que era filhos de Deus no Antigo Testamento? Os anjos. Então eles serão iguais aos anjos, como os anjos. Mas não serão anjos. Essa é outra questão. Eles serão iguais aos anjos, mas não serão anjos. Jesus não fala aqui, e já não poderão morrer porque serão anjos. Ele não fala. Ele fala que serão iguais aos anjos. Tá? Serão filhos de Deus, porque serão filhos da ressurreição. Mas eles vão ter corpo, gente. Eles são filhos da ressurreição, eles terão corpo. É. Porque se a ideia da descendência é perpetuar a vida, eles não vão precisar mais disso. Mas por que não? Se a gente pudesse perguntar para Jesus, Senhor Jesus, por que não? Porque já está populoso demais. Não. Eu acho que essa é uma das razões que às vezes em quando eu medito, né? Por que Deus fez um universo tão grande? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas essa é uma coisa meio Tostines, né? Mas tudo bem, né? Por que o universo é tão grande? Então, não tem limite. E se não tem limite no universo criado, imaginou o limite em vida eterna? Deu para entender o raciocínio? O universo é tão grande para mostrar a grandeza que nos espera. Porque Deus não precisava fazer um negócio tão grande assim. Então, vocês calcular o que é ano-luz, que ano-luz não é tempo. O ano-luz é espaço. 1 segundo-luz é 300 mil quilômetros. Faz o cálculo. E isso daí, as galáxias são anos e anos-luz de distância. Deus faz um universo tão grande para que a gente não o restrinja, porque o ser humano é louco para restringir a Deus. O ser humano é louco para agarrar a Deus e tentar enquadrar Deus. Tá? E aí você joga para a vida eterna, é para mostrar mesmo, não terá limites. Não terá limites. Se fosse o caso, gente, acho que daria para caber uma pessoa por planeta nesse universo. Tranquilamente. De tão grande que ele é. De tão enorme que ele é. É bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Só que o Sol é uma estrela. E em torno do Sol tem os planetas e fora as luas, fora não sei o que, né? Agora faz o cálculo. Então a coisa é grande, é enorme. Só para a gente ter a consciência disso. Nós estamos bem pequenininhos, né? Para caber todo mundo lá já sobra espaço. Mas é engraçado, né? Nós somos pequenininhos, não somos? Mas onde que a gente começou? Qual é o tamanho de um ovo que uma mulher tem no ventre? Só que nós estamos ali. Então daquele pequenininho se torna isso, depois volta a ser pequenininho de novo, que vai virar tudo pó. E aí a grandeza não está nessas dimensões materiais. A grandeza da alma está naquilo que ela é, e não na grandeza daquilo que é a dimensão. Tinha um autor que ele brincava, né?
Qual o tamanho da alma? Aí ele perguntava assim, quantas almas cabem na cabeça de um alfinete? Porque qual o tamanho da alma? Então, filhos da ressurreição, né? Então vamos voltar aqui. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. São filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. Isto é, dos justos que ressuscitarão para uma feliz ressurreição. Aqui num comentário que eu tenho. Né? Não apenas que os iníquos também ressuscitarão, mas para a condenação e para a maior miséria. Jesus Cristo começa com a grande diferença entre o estado das coisas nesta vida mortal e o que está por vir. Que o casamento necessário aqui será desnecessário a seguir, pois nessa vida eles são filhos dos homens, sujeitos à morte. E, portanto, sob a necessidade contínua, sua raça por geração. Mas na próxima vida eles serão filhos da ressurreição, vivendo para a eternidade, para nunca morrer. Consequentemente, filhos de Deus e imortais. A ressurreição é um tipo de regeneração para a imortalidade. Portanto, São Paulo explica que ao ressurgimento de nosso Salvador, essa palavra segundo o Salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muito bem, mas a gente poderia até argumentar contra esse negócio todo. Tudo bem, nós vamos ser filhos da ressurreição em eterno. Por que não ter reprodução no mundo futuro? Por que anjo não se reproduz? E por que conosco vai acontecer a mesma coisa? Só para contemplar a face de Deus e não cuidar de outras coisas. Um filho nasce do quê, gente? Não é só uma relação sexual, tá? Um filho nasce do quê? Oi? Então, mas é uma vontade de Deus ali, ó. Mas aquele momento, ele tem uma estrada antes. Sim ou não? Sim. Para aquele homem e aquela mulher se encontrar, teve uma estrada, não teve? Que começou no ventre da mãe de cada um. Sim ou não? Sim. E ali se encontraram, e ali aconteceu, por graça de Deus, a reprodução. Certo? Na vida eterna, não vai ter esse encontro. Tá? Não vai ter. Porque as decisões da vida eterna, elas são eternas. Acabou as decisões. Não tem mais decisão. Sim? Não tem mais. Por isso que serão como os anjos. Como foi a história dos anjos aí? Você pode falar história, né? Mas enfim. Como foi a história dos anjos? Os anjos são o quê? São espíritos. Então a gente representa com asinha porque são mensageiros. Por isso que anjo tem asa. Tá? Tem corpo humano, mas Ezequiel, no capítulo 1 do livro, vai ver umas coisas que só por Deus, né? Quer dizer, então é 4, 6 asas, um monte de olhos. Então é tudo representação para tentar mostrar o que é a eternidade angélica. Esses anjos foram colocados à prova. Que prova é essa? Não adianta querer pensar, a gente não sabe. Tá? Aí o que tem de invenção em cima de prova. Tradução, o que é uma prova? Uma prova é um estado que você entra de decisão. Então a turma foi para o Enem ontem, né? São 5 alternativas. Você acerta uma ou você erra 4. Certo? Então uma prova é uma decisão, sim ou não? Você está em tentação. O que é uma tentação? Em grego é piraismon, quer dizer prova. Quer dizer, é uma tentação. O que é uma tentação? Você opta por Deus ou por não Deus. Se você peca, você optou por si mesmo e fez a opção por não Deus. É simples. Então é uma decisão. Os anjos passaram por isso. Só que em anjo, como não tem espaço e tempo, é imediata a decisão. Uns tomaram a decisão por Deus
E outros que são o diabo, Satanás e os demônios optaram por não Deus. Opção feita, opção permanente. Quando a gente entrar na eternidade, tanto na alma quanto no corpo, a decisão é eterna. Não comporta mais decisão por apaixonar-se por alguém. Porque não cabe. Aquilo que é o amor aqui para unir um homem e uma mulher, para um santificar o outro, tem razão na eternidade? Não. Um homem encontra uma mulher para constituir família e ter filho. As decisões vão para isso, para eles se unirem. Comporta isso na eternidade? Não. Não. Isso rezar para a preparação na hora da morte, né? Sim. Fazer a decisão certa. Sim. Porque fez uma vez, fez a decisão errada, acabou. Sim. Não volta mais atrás. Mas é. Padre, quando a gente, você já foi nas várias vezes, que os anjos sempre apontam para Deus. Então, mas nós, outra coisa que o senhor está falando. Vamos pensar nós lá. Vai ter outro lugar para a gente apontar. Vai ter outra coisa para se sustentar senão Deus. A gente vai comer no céu, gente? Sabedoria 16. Lá não teve jogo de farinha, não. Foi jogo de farinha na caixa branca. Né? Vamos fazer jejum de... Espera aí, deixa eu achar. (26) Assim, teus filhos queridos aprenderam, Senhor, não é a produção de frutos que alimenta os homens, mas a tua palavra que sustentam os que creem em ti. Quem é a palavra? É Jesus. Por isso que ele se doa em cada Eucaristia. A nosso alimento no céu é o próprio Deus. É o pão dos anjos. Então, o nosso alimento é o próprio Deus. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E isso pode ser diretamente da ressurreição, né? É. Mesmo com o corpo. O corpo ressuscitado, ele não precisará de alimento. Tá? Não precisará de alimento. Então, decisão. Quantas vezes a gente tem que tomar a decisão para comer? É todo dia. Todo dia você tem que decidir comer, sim? Mas nem precisa, né? Não dá Oi? muito trabalho essa decisão, é fácil. Mas não interessa, mas você tem que decidir, não tem? Come ou não come? Então, e que hora come? E de que modo come? Vai ter esse tipo de decisão? Não. Não. Então, se esse tipo de decisão não tem, decisão por ter filho, não comporta. Não comporta. Estamos na eternidade, as decisões acabaram. Ali é só estar em Deus. Padre, mas o senhor está falando assim, mas a gente, por exemplo, no céu, muitas pessoas vão ter vivido bastante na Terra, já passou por esse processo, mas o senhor está falando isso por causa dos novos também morrem, né? Os jovens. Não interessa, porque é boca de poço, né? Boca de poço é assim, quanto mais se afunda, mais escuro fica e mais fechado fica. Se você viveu 100 anos, e aí você vai para a eternidade, você começa, no momento que você entra na eternidade, você começa a se afastar dos anos da tua vida. Sim? Tá?
Então, não tem mais 1 ano, 30 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Por isso, sécula seculorum, amém. O que é século dos séculos? É centenas das centenas. Centenas, não é centena, é centenas das centenas. Na medida que você vive 400 bilhões de anos, vamos dizer, o que fica 100 anos para quem está com 400 bilhões? Fica pequenininho assim, não fica? Só que é nesse pequenininho que a decisão pela vida eterna é formada. Agora não é nenhuma brincadeira, tem que já é decidido, né, pai? É Romanos 14, né? Vamos pegar lá Romanos 14. Eu quero. Romanos 14 é uma coisa escondida, mas é algo que deveria fazer parte da nossa meditação diária. Diária. Tá? Depois do arco de Jacó. Deixa eu achar aqui. Bom, vamos pegar primeiro no versículo 17. Já fica claro exatamente o que nós estamos dizendo. Porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? A Deus, procuremos, portanto, o versículo 22. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Inverte a frase. Nós podemos ser condenados nas decisões que tomamos. Porque, afinal de contas, é as nossas decisões que vão nos condenar. Porque se Mateus 25 está, eu tive fome, me desse de comer, eu tive sede, me desse de beber, mas quem tomou a decisão de dar, de comer e beber, ou não tomou, é a decisão que se manifesta no ato. Não é o ato que faz a gente tomar a decisão. Certo? Lembrar que Jesus falou o quê? É do coração do homem que vai brotar assassinato, adultério, etc. Não é o que entra no homem, mas é o que sai dele que prejudica. Tá? Então, portanto, o problema ali é verdadeiramente a tomada de decisão. Por isso essa frasezinha aqui tem que bater na nossa cabeça. Feliz aquele que não se condena pela decisão que toma. Por isso São Paulo vai dizer de convicção nesse mesmo capítulo aqui. Então a gente vai formando convicção. O que é convicção? Eu estou convicto de algo, quer dizer, é algo que eu fui tomando e eu não vejo. Essa é a minha decisão, eu me firmo sobre ela. Ficou claro? Vai além da intenção, né? Vai além da intenção, porque a intenção é algo que também está ali dentro, né? Que pende a pessoa para isso. Então, porque sendo filhos da ressurreição, tá? Em grego é a mesma coisa, tinha Anastasio Huioi, e a mesma coisa em latim, filho ressurreiciones.
Quer dizer, nós seremos filhos para sempre vivendo. Então não vai ter mais doença, não vai mais ter resfriado, não vai mais ter sono, não vai mais ter comida, não vai mais ter mais nada. O processo da decisão desaparece. Não tem mais decisão. A decisão vai ser uma só. Eu vou ficar com Deus para sempre. Interessante, Padre, que aí, não é que me parece, está bem claro para mim, que isso é apontado para os justos. Esta realidade. Sim? Eu não posso compreender, eu não posso compreender essa situação como um modo de vida na sociedade. É para mim mais do que isso. Não pode se prender aqui. Tá? Deu para entender isso, gente? Por que não vai ter filho no futuro? Não vai ter mais decisão por filho. Não vai ter mais gerar filho para tomar. Porque quando a gente põe filho no mundo, é um ser que a gente coloca e outra, vai optar por Deus, né? Como você vai ter filho no céu, vai optar por Deus? Que jeito? Já está em Deus. Tá? Os santos pediam para sofrer por quê? Porque aqui não tem salvação sem mérito, né? Então eu quero bastante mérito para louvar a Deus. Eu quero tomar boas decisões aqui, bastante, para realmente eu ser digno de Deus. É assim que os santos pediam e enviam, né? Tá? Por isso que eu lembrei da palavra justo. Sim, sim. Vamos lá. No caso nosso, os leigos, de uma maneira geral, é uma procura constante. Sim, sim. Por E incrível como? que pareça, eu conheço um casal de Jeová que não está deixando de ter filho aqui, porque vai deixar para ter filho no céu. Eles pensam assim? Essa doutrina não conhecia deles, não. Porque aqui eles querem trabalhar para Jeová. Porque se ter filho aqui, vai atrapalhar o trabalho deles em Jeová. Eles deixaram e optaram para ter filho lá. Ai, vai saber, não? E outra, ainda se diz os versários de Bíblia. Vamos lá. Sabedoria 2, versículo 12. Aí dá para entender o que o demônio não faz. É uma enganação, né? Sabe por quê? Vai contra aquilo que a Bíblia põe, né? Eu vejo assim a imagem do demônio totalmente, como ele consegue obscurecer o olho, a mente dessa pessoa, pelas palavras da Bíblia, que é clara. As cartas de Paulo, tudo é claro. Mas por quê? O que Jesus diz? O que é o demônio? O pai da mentira, né? Pois eu não fico pensando, pois eu não consigo entender, porque ele não pode ler carta de Paulo nenhuma, porque a vida de Paulo é falar da ressurreição de Cristo. Mas eles não são nem cristãos, né, gente? Então não adianta. O raciocínio de Jesus é como aqui, ó. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Nos censura as faltas contra a lei, nos acusa de faltas contra a nossa educação. Versículo 18 desse mesmo capítulo. Pois se o justo é filho de Deus, de aqui de novo, tá? Ele o assistirá e o libertará das mãos de que são seus adversários. Então, se ele é filho de Deus, Deus o libertará, tá? Vamos pegar o capítulo 3 aí embaixo. A vida dos justos está na mão de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos apareceram mortos. Sua partida foi uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos humanos pareciam cumprir uma pena. Mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Então a esperança do justo não é para essa terra. A esperança do justo é a imortalidade. Porque por um pequeno castigo receberão grandes favores. Deus os submeteu à prova e os achou digno de si. Examinou-os como ouro no crisol
e aceitou-os como perfeito holocausto. No tempo de sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Julgarão nações, dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor, pois a graça e a misericórdia são para os seus santos, e sua visita é para os seus eleitos. Quem que é o justo? O justo sofre nessa terra, mas viverá eternamente com Deus. Tá? Na Bíblia de vocês tem 1ª e 2ª Macabeus, mas não sei se vocês sabem que não entrou na Bíblia, tem 3º e 4º Macabeus. Tá? Quando a gente fala, dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para eles a vossa luz, vocês podem virar a Bíblia do avesso, vocês não vão achar essa frase. Sabe por quê? Era do 4º livro dos Macabeus. Tá? E a igreja não tem problema nenhum em pegar certos pedaços do livro e transformar em oração. Porque não é que está fora da Bíblia é lixo. É que não foi considerado como totalmente inspirado. Mas é um livro bom para ser lido. Tá? Como tem certos apócrifos, aquela coisa toda. E no 4º livro dos Macabeus tem uma frase assim, que está em grego, né? Os crentes, porque os crentes em Deus não morrerão. Assim como Abraão, Isaac e Jacó, mas viverão no Senhor. Tá? Então, assim como Abraão, Isaac e Jacó, eles viverão no Senhor. Tá? É isso que Jesus vai dizer no versículo 37. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente. Quando o Senhor, como chama o Senhor o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que está acontecendo aqui? Primeiro, por que Jesus pegou o livro do Êxodo? Porque se ele pegasse Daniel, como nós vimos na semana passada, está claro ali. Lembra que nós vimos? Deus, do pó, vão ressuscitar os justos para o céu e os justos para a condenação. Por que Jesus não pegou ali? Por que ele pegou aqui? Sabe por quê? Porque os saduceus, eles aceitavam só os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles viam os outros, mas para eles, inspirados somente, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Tá? Então o que Jesus faz? Jesus entra na argumentação deles. Quando Deus aparece na sarça ardente, ele não fala, eu era o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Ele fala, eu sou. Só que, falando para Moisés, tanto Abraão como Isaac como Jacó estão mortos. Mas se eu sou o Deus deles, quer dizer que eles estão vivos. Vivos. Por isso o versículo 38. O Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Pois todos vivem para Ele. Todos vivem para Ele. Como nós estamos vivos aqui, nós estaremos vivos depois da morte. Tá? Não é menos vivo e mais vivos. Nós estaremos vivos. Simplesmente isso. Vivos em Deus nosso Senhor. Ficou claro? Tá? Seria absurdo imaginar como uma divindade infernal. Então vamos pegar lá Isaías 28:15.
Pois que dizeis? Firmamos uma aliança com a morte, e com o Sheol fizemos um pacto. Quanto ao flagelo ameaçador, ele passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e atrás da falsidade nos escondemos. Então, a aliança com a Síria, que a Bíblia de Jerusalém explica, que os dirigentes do povo aconselharam, é uma aliança com a morte e com o inferno. Você pode apresentar Deus como alguém que é dessa forma, gente? Tá? Vocês já imaginaram Deus falando isso daqui? Ele está indo contra os maus conselheiros, contra aqueles que estão indo contra a palavra do Senhor. Deus jamais. Uma aliança com a morte. Deus é aliança com a vida. Fizemos com o Sheol, que é a mansão dos mortos, fizemos um pacto. Fazer um pacto com o fim não está certo. Deus é o Deus da vida e Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E não imaginar que Deus nos chamou para essa vida para a gente ir para o inferno. Ir para o inferno, morte eterna, é o contrário da razão por que nós estamos aqui. Simplesmente isso. Pensar que isso vem de Deus é algo absurdo. Tá? Vamos pegar Salmo 49, 15. Vamos pegar no 13 para a gente entender, tá? Mas o homem com seu luxo não entende. Esse homem que está apegado ao luxo não entende. É semelhante ao animal mudo. E assim caminham seguros de si mesmos e terminam contentes com a sua sorte. São como um rebanho destinado ao Sheol, um rebanho destinado à sepultura. A morte os leva a pastar. Os homens retos os dominarão. Pela manhã sua imagem desaparece e o Sheol é a sua residência. Então, Deus não pode condizer com isso. Tá? Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. E vamos finalizar com a primeira leitura. Vamos pegar o segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 1. E depois tem um corte aí, vai para 9. Segundo Macabeus 7. Nós estamos aqui no ano 165 antes de Cristo, tá? Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ele conquistou Israel, quer dizer, passou para a mão dele, que estava na mão dos Ptolomeus, foi para a mão dele, é uma parte do Império Grego, e ele decreta que os judeus vão ter que comer carne de porco, vão ter que violar a lei, aquela coisa, e o judeu não quer. E aí uma mãe tem 7 filhos, e aí ela vai ver cada um dos seus 7 filhos serem mortos. Então, repito, nós estamos aqui 165 anos antes de Cristo. Tá? Aconteceu também que 7 irmãos com a sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes e de chicotes e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Aqui a questão é carne de porco, só não interessa. Ele queria que violasse a lei. No nosso caso, os mártires morriam por quê? Porque tinha que queimar incenso para o ídolo. O mártir falava, não vou queimar. Porque a questão é afrontar Deus. Esse que é o negócio, não é a questão da carne de porco. A questão é que eles queriam que eles afrontassem a Deus. Tá?
2, um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes e que procuras saber de nós? Estamos prontos para morrer antes de violar a lei de nossos pais. Agora vamos lá no 9, que é um deles morrendo aqui. O segundo, preza a dar ao último suspiro, disse. Então, essa profissão de fé na ressurreição, gente, presta atenção, eles não estão morrendo numa cama velha, são adolescentes, são jovens, tá? E estão sendo massacrados e mortos. Olha o que ele vira e fala: tu, ó malvado, nos tira desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Então há uma certeza da ressurreição 165 anos antes de Jesus vir, tá? Então a crença da ressurreição não foi inventada quando Jesus veio. Ela já estava ali, como nós vimos lá entre os fariseus, ela já era totalmente aceita por uma parte de Israel, que no caso os fariseus, certo? Então eles estão jovens morrendo e aceitavam isso, porque sabiam que iam ressuscitar, tá? Depois desse, começaram a torturar o terceiro. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos. E disse, cheio de confiança: do céu recebi estes membros. Por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. Receber que membros? Os que estavam cortando dele. Então ele esperava não a alma só, ele esperava uma ressurreição corporal e com membros, tá? E disse cheio de confiança, né? Os 12 agora: o próprio rei e os que a acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente, que considerava os sofrimentos como se nada fosse. Quer dizer, só graças a Deus eu vou fazer isso, né? E a fé, né? Morto também esse, submeteram o quarto irmão aos mesmos suplícios, desfigurando. Estando quase a expirar, ele disse: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Ele não fala que não haverá ressurreição. Ressurreição para a vida. Vai haver ressurreição para a morte. O que a gente chama de morte eterna? O inferno. O inferno. Então, o pano que está lá em João 5 também, está tudo pronto aqui já. Então, cuidado quando a gente afirma a ressurreição, como se, claro, que a ressurreição de Jesus é a nossa salvação, é tudo isso. Mas não era uma ideia que Jesus, era uma ideia que já existia. E ele se torna o primeiro a ressuscitar. Agora é importante essa coisa aqui de ver o concreto da ressurreição, né? É algo que é extremamente concreto. E que no nosso caso é tranquilo. Certo? Mas essa ressurreição, ele não é como a de Eliseu. Elias também vai e ressuscita mortos, mas volta para essa terra, como foi o caso de Lázaro. Olha como o jovem fala aqui: eu sei que eu vou perder esses membros, mas que no outro mundo eu vou ganhar eles novamente. Então o diálogo aqui é claro: essa ressurreição é a vida eterna. É a vida eterna. Não é um reviver para essa vida. Por isso a palavra é técnica. A gente fala da ressurreição de Lázaro, mas o certo seria um reviver, né? Um tornar a essa vida. Porque a ressurreição mesmo é entrar com o corpo na vida eterna.
Tem a impressão, padre, que Tá? eu vou receber isso novamente, não só em corpo, mas além disso. Não, é uma vida eterna, quer dizer, é corpo glorioso. Corpo glorioso. Corpo glorioso. E esse conceito deve ficar claro também na nossa mente. 29 de Macaréus, depois que vai matar o filho mais novo, a mãe fala assim para o filho mais novo: enfrenta a morte para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. Então, imagine, isso daí é o consolo para uma mãe que perde um filho, né? É um consolo para uma mãe que perde um filho, né? A certeza e a convicção é muito forte, né? É. Ah, então já é mártir mesmo, né? É mártir. Tá? Vamos pegar o Salmo. Tá certo, né, padre? Para nós, nós vivemos num mundo perdido e nascemos, estamos vivendo num mundo perdido, né? Sim. Mas eles também não eram muito diferentes. E nós temos várias provas disso hoje e mesmo assim ainda é difícil centrar na cabeça do povo, né? Sim. Porque a verdade é essa, né? Ninguém quer pensar em ressurreição. As pessoas só vivem para ele. As pessoas querem um paraíso nesse mundo. A verdade é, o que a gente está vendo aí hoje é isso. As pessoas vivem para um paraíso aqui. Inclusive gente ainda da igreja, né? Eles querem construir um paraíso aqui. E vê que tem mais material, tem mais leitura, tem prova de ressurreição viva. Sim. Então, mesmo assim, o povo... Teimosia, né? Por isso nós falamos, padre, que a ressurreição nós não podemos comparar com o modelo do Senhor. Sim. Sim. Por isso que Maria Madalena não reconhece Jesus. Porque transcende, é um corpo que transcende. Né? Vamos lá? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu os observe os teus preceitos. Então não te terei de me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem. Agradecidos pela fé que o Senhor nos dá na ressurreição, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.